que o Lutero tá nesse grupo? Então, aí é que tá. Quanto que Lutero tinha a intenção de ter a sua própria igreja? Isso é um alvo de debate. Quer dizer, eu acho que houve um deslocamento de intenção. Quer dizer, Ele começa de um jeito e determina. Por exemplo, eu acho que no começo ele não achava que ia dar isso tudo. Tá. Ele achava que era uma disputácio teológica tão somente. O que faz bastante sentido, já que ele tem uma igreja relativamente pequena. Aproveita também e comenta o seguinte, o que ele realmente defendia? Porque uns falam que, por exemplo, ele defendia a comunhão com os santos, intercessão de Maria, e outros dizem que não. Tá, então vamos lá. O que Lutero... Alguns temas não estavam claros nem para Lutero, hein? Isso. Alguns temas não estavam claros nem para Lutero e... Existem 3 coisas, Júnior, que eu vou usar aqui, um amigo meu luterano, uma frase de um teólogo luterano amigo meu, para poder fazer justiça à tradição deles, tá? O Alexander Stahlhofer, ele é diretor da Faculdade Luterana de Teologia, que ele fala assim, uma coisa é Lutero, outra coisa são os luteranos. Uhum. Esse é um... Perfeito. Isso é uma coisa importante. E não existe um Lutero só. Lutero, ele transiciona de pensamento. Eu não tenho tanta certeza quanto as intenções dele de início da reforma para fim da reforma, mas de pensamento, Lutero muda de posições ao longo da carreira. Uhum. Vou te dar um exemplo. No começo da carreira, Lutero rejeitava o livro de Apocalipse. Ele considerava o livro de Apocalipse uma excentricidade dentro do cânone. Mas podia? Mas é a opinião dele. Quem que é? Mas assim, ele dizia o quê? Que o livro não era inspirado? Ele olhava para o livro de Apocalipse e para as figuras que o livro de Apocalipse tem. Se você já folheou o livro de Apocalipse, você sabe que ele é um livro excêntrico nas suas imagens, né? E ele achava aquilo muito distante da linha condutora central do Novo Testamento de maneira geral. Ele não enxergava ali a teologia do Novo Testamento. Calvino, da salvação do ser humano, etc. Calvino também diz que jamais comentaria o Apocalipse, né? Eu acho que por motivos diferentes. Acho não, por motivos diferentes, né? Mas mais tarde na carreira, Lutero retrocede. Ele passa a enxergar o Apocalipse sim como um livro inspirado, etc. Era uma opinião pessoal dele. Isso é uma outra coisa. A Epístola de Tiago também. A Epístola de Tiago acho que é a mais famosa, pela notável tensão que Tiago tem com uma justificação pela fé muito radical, que a gente encontra mais em Paulo. Então, é uma conciliação que na teologia luterana é mais difícil de fazer. Em Calvino, nem tanto. Aqui eu vou jogar o papel da hagiografia calvinista de dizer o seguinte. Me parece que quando Calvino não comenta a epístola, não, o livro de Apocalipse, ele deixa de fazê-lo por humildade epistêmica, mais por uma questão de dizer, olha, isso daqui é difícil de entender pra caramba. Então, Calvino dos comentários, diferente do Calvino das Institutas, Calvino tem 2 grandes eixos de obra literária. Tem as Institutas, que é onde ele escreve teologia, similar, numa moda parecida com a Suma de Tomás de Aquino. E ele tem os comentários bíblicos, onde a ideia simplesmente é explicar o texto e fazer com que o texto seja de mais fácil pregação, proclamação. O Calvino dos comentários bíblicos ele é pouco pretensioso. Uhum. A ideia de Calvino, quando ele comenta os evangelhos, não é fazer muita teologia. É simplesmente como os evangelhos, ou como o evangelho é proclamado aqui nessa passagem. Então, mas tentando voltar na tua questão original, Júnior, que assim, poxa vida, e o que Lutero realmente acreditava? É uma pergunta a se fazer para os luteros ao longo do tempo. Porque certamente tem muita coisa que Lutero creu desde o início e até o final que os evangélicos, de maneira geral, talvez tenham algum frio na espinha. Exemplo, Quaresma. Lutero
Não, ele cumpria a quaresma. Até o fim da vida? Até o fim da vida. Então, assim, são coisas que... e os luteranos, hoje, em sua maioria, guardam a quaresma. Interessante, não sabia. Então, são... E outras delas, Lutero deixa gradativamente. Agora, o que Lutero de fato... Onde Lutero de fato provoca um cisma? Ao questionar esses dois elementos, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Valeu por assistir até o fim. Se curtiu o corte, deixa o like. Isso fortalece o canal e leva o conteúdo para mais gente. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos.